Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. (3017 5090) 3017 5089. Carlos Pacheco. Quando alguém agrada a todos, está fazendo alguma coisa errada. Estamos iniciando o programa A Voz do Espírito. Iremos juntos até às 10 da manhã, levando informações de qualidade, analisando os fatos sob a ótica espiritual. Todos nós sabemos que nós somos seres humanos e, portanto, somos espíritos experienciando a vida no mundo material. O problema é que, às vezes, nós não nos damos conta dessa realidade e atropelamos a vida e a vida perde o sentido. Eu tenho uma outra frase aqui também muito interessante. As duas coisas mais importantes não aparecem no balanço da empresa: a sua reputação e os seus homens. E mulheres também. Para não deixar as mulheres de fora, porque elas agora não se conformam mais com a história de que o gênero não muda a língua. Né? A língua é a língua. E é dinâmica, claro, mas não se pode estar toda hora tripudiando sobre ela, inventando termos, palavras que, de repente, não representam necessariamente o que ela quer significar, mas para agradar a uns e a outros acaba fazendo a coisa errada. Como nós vimos aí o caso da presidenta, o caso do jornalista. Jornalista. Não é? Essas coisas que vão inventando. Outras coisas é você, a neurolinguística, que resolve todos os problemas psíquicos do ser humano, inclusive econômicos, porque é através dela que vai se ganhar dinheiro e etc, 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 e vai resolver os problemas das pessoas através do uso da mudança. Reprogramação da linguagem. E não só da linguagem, mas, não, sim, também da linguagem, mas é aquela história de que a palavra significa o fato. E não necessariamente, senão as fake news, nós não estávamos vivendo um presidencialismo aí que não tem coalizão nenhuma. Tem confusão. Mas hoje nós escolhemos para falarmos sobre a família e a sua progressão. A família passa por transformações, assim como tudo na vida. A vida é esse dinamismo todo e que não se permanece sempre da mesma forma. Eu imaginava essa semana que quando o homem, e nós estamos completando 50 anos da viagem do homem à Lua, e aparentemente uma viagem sem nenhum sentido, porque se foram buscar alguma coisa lá, não encontraram nem São Jorge com seu cavalo. Não trouxeram ouro, não trouxeram nada de lá. Então seria apenas um gasto. Mas hoje nós percebemos que foi um grande investimento. A sociedade tecnológica deu um salto quântico fantástico. Muitas das coisas hoje que nós estamos utilizando vieram do projeto de construção da nave. A viagem pode não ter em si feito grandes feitos, mas tudo que se fez naquela época para construir uma nave, que era uma verdadeira cidade dentro de um foguete, hoje está sendo útil demais. Nós vamos ver aí o micro-ondas, o leite em pó, as frutas desidratadas, as verduras desidratadas. As lentes dos celulares, as lentes, memórias dos computadores. Não, uma coisa simples. A espuma.
Que antes não existia espuma, colchão era feito do quê? De mola de aço com capim. Hoje, as espumas estão aí, etc. Tudo isso foram construções dentro de um projeto que levou anos para ser concretizado, mas eles foram inventando coisas que hoje estão disponíveis para todos nós. Eu vi algo fantástico essa semana, no programa da comida, porque no dia que ela não tem comida para ensinar, ela aí inventa umas matérias lá. E aí foi mostrar os arquivos da TV Globo. Coisa fantástica. Tem um robô que toma conta de todo o acervo de mais de 50 anos. E em fração de minutos ele entrega o que você quer. Eu quero uma reportagem publicada no Fantástico do ano de 1970. Em menos de 5 minutos a matéria está em sua mão. Tem uma menina somente operando esse sistema. Você chega lá, diz a matéria, ela vai lá no computador, daqui a pouco o robô vem, ele traz aqui uma cesta de todos os programas daquele ano. Aí você pega o que você quer, recorta o pedaço e faz o seu programa. E mostrou também uma indústria que tem hoje um robô. Ela tinha 300 funcionários para fazer a distribuição. Ela substituiu, não. Ela retreinou os funcionários, porque ele diz todos os 300 estão aí ainda, agora fazendo outras funções. E o índice de erro caiu a menos de 1%, quando nós tínhamos 20% de erros nas entregas. Não, o próprio processo de fabricação da indústria automotiva, Pacheco, hoje é quase que inteiramente robotizado. As soldas, eu trabalhei na Secretaria de Indústria e Comércio e acompanhei. Não, acompanhei uma parte do processo de montagem da Ford, lá em Camaçari. E ela toda robotizada. Na verdade, o processo de soldagem e de encaixe de peças e tudo mais, tudo isso é fruto de um trabalho robotizado. Então, por quê? Porque a mão humana não tem a mesma perfeição que uma máquina dessa possui. E outra coisa, a máquina não erra. Quem erra é quem está atrás da máquina. Quem dá o comando exatamente. Se você programar direito, ela vai fazer amigo sempre meu trabalha da mesma lá forma. Na seção de pintura. Eu disse, mas você nunca foi pintor, como é que você vai pintar carro lá na Ford? Ele disse, não, porque ninguém pegava, eu só faço lá limpar as máquinas, limpar o robô. Limpar quem faz. Limpar o robô. Bom, e aí a família que teria que ser estável, é a família que não passa por transformações. E nós estamos vendo isso hoje, graças aos sistemas de comunicação, que a família nunca teve essa estabilidade toda pretendida. Em todos os momentos, as famílias foram cheias de conflitos. Uns mais, outros menos. Mas os conflitos lá existem. E eu, pesquisando lá com o meu robô, na minha vasta biblioteca de 50 livros, eu encontrei essa pérola aqui, de Deolindo Amorim e Hermínio Miranda. Por que os dois? Porque Deolindo Amorim desencarnou antes de concluir a obra. E aí a editora convidou Hermínio Miranda para construir a segunda parte do livro. Mesma coisa que acontece com o socialismo e o espiritismo, que a versão original era um opúsculo que como é o nome do filósofo? O filósofo. Herculano? Não, foi o filósofo que substituiu Kardec. Leon Denis. Leon Denis. Aí Freitas Nobre pegou e transformou num livro de 200 páginas. E é um livro realmente muito bem escrito e um arrazoado muito bom sobre as ideias de socialismo, o verdadeiro socialismo. E eu encontrei esse livro aqui, que é O Espiritismo e os Problemas Humanos. Esse livro é tão importante, eu vou narrar esse fato, porque acontecido... Nós estávamos com um grupo de estudos, um grupo familiar de estudos,
Só que não era da família, era eu. Porque eu coordenava o grupo, eram pessoas que estavam iniciando e tal. Você era aderente, não era parente, Não, era aderente. eu sugeria o grupo e nós começamos a estudar várias obras. E às vezes nós estudávamos 3 obras concomitantemente para poder fazer a ponte entre um e outro. Estudamos todas as obras de Joana de Ângeles que havia naquela época, as obras da codificação e alguns livros assim pisados como esse aqui de Deolindo. E uma das pessoas que participavam do grupo adoeceu e precisou fazer uma cirurgia pequena. Tanto que o médico optou por fazer na clínica e não no hospital. Porque era uma cirurgia simples. E como nós estávamos estudando este livro, ela levou o livro para, na hora que ela terminasse o procedimento, ela ia ficar internada por mais algum tempo, talvez umas 24 horas. Ela levou esse livro para acompanhar a lição do dia. Moça disciplinada. Aí ela começou a ler e caiu exatamente num livro sobre drogas. Mas ele não só fala de drogas pesadas, mas das anfetaminas, dessas medicações que as chamadas lícitas. Então, ela estava estudando esse capítulo. Ela botou na cabeça que se trouxesse um remédio para ela dormir, ela não ia aceitar, porque estava tendo aqui. Aí a enfermeira veio e disse: a senhora tem que tomar esse remédio. Ela disse: não vou tomar o remédio. Eu não estou sentindo dor nenhuma, mas a senhora não vai conseguir dormir, nem deixar ninguém dormir aqui, porque quando o efeito total da anestesia passar, porque a cirurgia da senhora não era nem para ter sido feita aqui. O médico se enganou na hora de fazer a opção, mas como já estava com a mão na massa, ele não quis fazer outra coisa, mas que foi de alta complexidade a cirurgia. E ela recusou tomar o remédio. Ela então disse: faça o seguinte, deixa o remédio aí, a água. Se eu começar a sentir dor, eu tomo o remédio. Ela não sentiu uma dor sequer. Passou a noite toda. As enfermeiras ficaram surpreendidas com aquilo. Lá no grupo, enquanto isso, o mentor do grupo se manifestou e disse: olha, nós não tivemos todo o tempo aqui com vocês porque nós fizemos a opção de acompanhar a cirurgia de sua mãe, a mãe de uma das meninas. Aí, parei assim. E o senhor, por acaso, foi médico? Não, mas quando Jesus quer, ele manda os seus emissários. E aí, mandou médicos espirituais para acompanhar o procedimento cirúrgico, que eles já sabiam que era de alta complexidade. Mas tudo funcionou bem. Ela não vai ficar nem as 24 horas na clínica, porque ela está bem. Só que o médico não liberou. O médico não acreditou. É normal. Não é possível. A senhora não pode sair porque foi realmente muito complicado. Mas a equipe espiritual estava lá. Disso a gente não pode ter dúvida nenhuma. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a família não é estruturada com pedaços de carne que andam. São espíritos que se associam com objetivos comuns. Esses objetivos parecem que são incomuns, mas não são. Um vai ser médico, outro vai ser doutor, outro vai ser vagabundo. Por quê? Porque é a necessidade desse grupo de passar por experiências que vão contribuir para o seu progresso espiritual. Mas acontece que quando se fala em progresso, se fala ou se pensa automaticamente em progresso financeiro, econômico. Não é? Material. Vou estudar para formar, para trabalhar, ganhar dinheiro, formar outra família e assim sucessivamente. É o planejamento das famílias que isso não pode ser considerado planejamento real e verdadeiro. Eu acho que o planejamento ele precisa ser estruturado em bases múltiplas. Análise dos fatos sob a ótica espiritual. Então, analisar a família não só do ponto de vista do seu sucesso material,
mas de seu progresso espiritual, que vão ser representados por outras questões e que nós, ao longo do programa, a gente pode até narrar alguns casos, porque a moderna comunicação se faz com análise de casos, porque Deus está no comando de tudo. E você pode ainda ver estrelas, mesmo estando no fundo do poço. Basta olhar para cima e parar de cavar. Limiro Besnose, que bom dia. Hoje ele está filósofo. E poeta. Bom Rapaz, dia. falar em poeta, eu queria que eu não tenho capacidade. O cidadão, o poeta que aparece no programa no encontro, ontem ele fez uma Braulio. poesia fantástica. Braulio. Fantástica, mas eu não sei fazer a gravação. Miriam também não me ajuda. Eu estou sabendo disso agora. Sim, Misericórdia. mas você sabe, você também tem que... Sim. repórter, rapaz. Assistir, rapaz. Sim. O dom da premonição. Bom dia a todos, bom dia Pacheco, aos companheiros aqui da bancada. Mais uma vez, contentes, felizes por esse encontro semanal que nós temos todo sábado, para refletirmos alguns temas relacionados com o Espiritismo e com a vida das pessoas. Sem dúvida, a família não é aquela família do século passado. Nós estamos nem mesmo do século XXI, nem do século XIX. Nós estamos numa outra configuração. Eu me lembro de uma declaração que o Divaldo Franco deu a respeito da família, falando exatamente isso, de que a família está em transformação e vai encontrar, ela não está acabando como algumas pessoas imaginam. Apenas os seus valores estão sendo colocados em xeque, porque eram valores que também não eram valores tão reais assim, porque eram impostos, eram valores que não se poderia classificar como saudáveis. Então, na medida em que você, relembrando o Evangelho, quando Jesus repreendia os fariseus por exigirem posturas rituais, mas eles mesmos eram hipócritas, como Jesus várias vezes os classificou. Então, é necessário um novo valor baseado numa real fraternidade e sem essa amarra pétrea ao vínculo sanguíneo. Nós estamos... Antigamente o sujeito defendia a família porque fazia parte do mesmo sobrenome, a mesma linhagem. Hoje já é possível fazer uma reflexão e ver que determinados integrantes daquela linhagem, em termos genealógicos, não estão agindo de forma cristã, de forma cidadã, e precisam passar por um processo de reestruturação. Então, a família está mudando e vai precisar mudar muito para abrigar essas novas formas até de relacionamento. Então, nos séculos anteriores, até existia, mas não era um relacionamento aceito socialmente, como o caso dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Hoje já existe até uma formalização dessas uniões e a possibilidade desses novos grupos familiares providenciarem aos seus filhos das formas mais diversas que a ciência hoje possibilita, ou através da adoção. Então, é preciso haver uma abertura de pensamento, até porque, por mais que a gente resista, não vai mudar a realidade. Não adianta a gente dizer assim, eu não aceito, eu não quero, isso é coisa do demônio. Não, primeiro porque o demônio não existe. É acabar com essa fantasia aí, que é uma coisa inventada para terceirizar o prejuízo e tentar... Zé Medrado que dizia o seguinte, olha,
como nós não vamos acabar com o carnaval, a gente se acostuma com ele. Exatamente. Não adianta ficar falando Olha, mal. não, porque o carnaval... Bunda de faca. Não, vê se vocês vejam que até alguns evangélicos que resistiam bravamente ao carnaval agora estão fazendo Isso eu gosto. a folia de Jesus. Não, carnaval gospel. Pois é. Agora Então, tem o carnaval gospel. é aquela velha frase: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então nós estamos nesse processo que é preciso, primeiro, respeitar a opção do outro e entender como o outro está resolvendo conduzir a sua vida. Para que você aponta para Adilson quando você Por uma fala para ele? questão de localização geográfica, pela posição em que eu me encontro. A posição na mesa. Não é nenhum gesto intencionalmente ideológico. Então, diga, Adilson. Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Se defenda. Não preciso me defender porque eu não me senti atacado. Mas o seguinte, por que é que existem os conflitos na família? Sempre existiram agora, mas apenas vieram aflorando. Porque a família é composta de individualidades, espíritos nas mais diversas posições, nos mais diversos níveis de conhecimento, de entendimento. E aí, obviamente, existe aquela frase: você pode não ter a família que quer, mas você tem a família que merece, que precisa, principalmente. Então, são espíritos que estão ali num grupamento familiar que precisam se harmonizar, precisam dirimir seus conflitos, e por isso há conflitos, porque muitas vezes são espíritos endividados ou que provocaram dívidas e que estão ali justamente para esse ajuste. A gente, por uma série de concepções históricas, a família manteve determinadas posições e hoje essas posições são revistas. O que a gente tem que ter cuidado é que, se criticávamos as imposições de valores, principalmente valores sociais, eu não diria nem valores morais, mas os valores sociais, se criticávamos essas posições por serem impostas, hoje a gente não pode, em nome dessa crítica, impor novas posições. Então, existe um termo que vale para qualquer agrupamento social. É o respeito. O respeito na ideologia, o respeito na própria estrutura dos valores morais da família, o respeito na política, o respeito nas posições sociais como um todo. Então você tem que respeitar o outro lado. E aí é aquela coisa, não preciso dizer qual é o autor dessa frase filosófica, ele diz: a democracia, não apenas política, mas a democracia como um todo, pode não ser o regime ideal, mas é o melhor regime em que dispomos. E democracia significa a arte de saber conviver com os contrários. Contrário na ideologia, contrário nos valores morais, contrário no entendimento. Jesus vivia isso. Jesus vivia de uma forma bem democrática porque ele se deparava com os mais diversos conflitos. Tinha conflitos militares, concepções militares, tinha conflito de poder, tinha conflito até dos seus próprios apóstolos. Porque cada um tinha uma concepção do que significava o reinado de Deus. E Jesus sabia conviver com todos eles, respeitando. Engraçado, a gente diz assim, que nós respeitávamos Jesus. Não, mas era o contrário, Jesus nos respeitava. Porque ele respeitava as individualidades de cada um, esperando que cada um fosse amadurecendo para entender o que ele falava. Jesus não nos impôs nada. Nem para segui-lo ele nos impôs. Ele simplesmente fez o convite: vem e segue-me. Quando você estiver preparado, você vai segui-lo. A mesma coisa vale para os agrupamentos sociais, principalmente no caso que é a base de tudo, que é a família. Porque onde você reencarna, é o seu primeiro contato com o mundo encarnado, é dentro da família. Você vai reencarnar ali, de qualquer que seja a estrutura da família, você vai reencarnar nesse grupo. É a mais antiga e duradoura. É a base de sociedade. Tudo. É a célula. Por isso que se diz que é a célula, porque é dali que vai derivar tudo. É dali que você vai ampliar o conceito de família. Só para encerrar, Jesus, quando ele dizia: quem são meus pais, quem são minhas mães? Ele olhava para o horizonte, vislumbrava a família universal, todos aqueles eram família. Mas ele começou de onde?
do núcleo familiar, Maria e José. E aí começou dali a desenvolver sua própria estrutura, com todo o arquivo que ele já dispunha da própria vida espiritual. Mas ele começou sua vida social dentro daquele núcleo pequeno, naquela pequena casinha, na oficina, na carpintaria de José. Nas primeiras relações sociais, Jesus começou nesse núcleo familiar. E foi expandindo e até abarcar o horizonte, dizendo, quem são meus pais e minhas mães? São todos. Quem são meus irmãos? São todos. Mas aí já era um conceito amplo, universal, de quem entendia todas as peculiaridades que nós, indivíduos, espíritos encarnados, temos e que nos conflitamos quando se juntamos uns a uns e outros. Eu quero agora dar as nossas boas-vindas à voz feminina, porque é a voz maviosa e bonita que nós temos no nosso programa, com essa conquista fantástica. Claro. Ele hoje está inspirado. Gente, Aproveita. E Viu? aproveita, né? Essa é a única vantagem que eu sinto da cota. Essa massageada no ego, né? Essa felicidade. Bom dia a todos, companheiros de bancada, a Elcio que está ali concentrado nas coisas, e aos nossos ouvintes, né, que prestigiam isso aí e que com certeza se divertem também um pouco com essa bancada maravilhosa, comandada por nosso cacique Pachecão. Cacique Pachecão. Pachecão. Pachecão, Pois é, e aí, hoje eu tenho um novo núcleo de família. A família aqui do programa. E que é maravilhoso, que é a oportunidade de aprendizado. Porque eu acho que as famílias, né, é a base de tudo. A família sempre foi a base de tudo, independente da sua formação, do seu modelo, né, de existência, porque inclusive existem as famílias dos órfãos. Né? Você chega no orfanato, você encontra uma família que ali estão relacionadas, não pelos vínculos de sangue, mas pela circunstância material, a circunstância de vida, e que estão ali e que terminam se construindo relações afetivas, né? Então, essa desconstrução que se tenta fazer desses valores que são importantes, da afetividade, do carinho, e que essa família, né, que você nasceu na família, que você aprenda o respeito ao outro, você aprende isso na família, você não aprende isso na escola, você aprende ali na família. E não é pelo discurso, é pelo exemplo. Porque se você, tudo que o adulto faz é reflexo da infância. Então, se a gente for para pegar todo o histórico, para identificar como que chegou aqui, porque ali é o final. Como é que foi a caminhada até chegar ali? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que alguma coisa falhou lá atrás. E depois aquele reflexo vai ficando. Tanto que a gente vê nos tratamentos de regressão de memória que muita coisa está relacionada com o período gestacional. Os reflexos, a criança percebe, a criança sente, então ela pode nascer agitada, ela pode nascer tranquila, conforme foi a sua gestação. E a gente precisa fortalecer esses laços para que a sociedade não adoeça. E a gente está vendo diversos valores sendo invertidos. E existe todo o avanço tecnológico, mas essa mesma tecnologia que serve para resolver problemas, solucionar situações, também às vezes criam as tais fake news. Que dá para rir, dá para chorar. Exatamente. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. Eu estava vendo, assim, fugindo um pouco do tema, mas voltado para a família. Hoje, uma plataforma muito importante que todo mundo utiliza para divulgar coisa boa e ruim, que é o Facebook, está preocupado com esse comportamento. Eles estão monitorando o que crianças e adolescentes estão fazendo na rede e estão investindo financeiramente para tentar mudar isso, que inclusive o projeto Amigo do Zip Passaporte, o Facebook financiou as últimas aplicações nas escolas, selecionou 10 cidades, Salvador foi uma das contempladas. O Instagram, que também é da mesma rede, preocupado com essa competição e tudo que vem acontecendo em decorrência dessa necessidade da exposição ostensiva, resolveu agora fazer esse teste de você seus seguidores não saber quantas curtidas você tem. Porque a coisa está muito séria. Então,
é uma ferramenta... Para obter visibilidade, faz-se qualquer coisa. Exatamente. Então, você vê o índice de suicídios crescendo em função disso. O fulano tem mais do que eu. Virou a disputa de ego. Então, virou um monte de subcelebridades que surge da noite para o dia porque teve milhões de curtidas. Se perder alguma, ela cai em depressão. Essa atriz não, essa digital influencer, né, que é a nova profissão agora que tem, um que cometeu suicídio porque se casou sozinha, o noivo deixou ela não aceitou, fez o casamento dela sozinha, curtiu a festa, no outro dia se jogou do prédio. Nossa. Então, a menina de 24 anos. Então, assim, precisamos resgatar os valores para que as pessoas se sintam importantes, para que elas tenham condições de enfrentar as dificuldades. E hoje a tecnologia tem feito com que essa meninada, que não tem uma base familiar sólida, nesse sentido de conviver com limites, com o não, que é necessário você receber o não, que é isso que te fortalece. O sim não te fortalece para a vida adulta, mas o não te fortalece. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, que faz parte da modernidade. E isso tem influência direta na família. E o que é que a gente pode fazer? As casas espíritas também têm que estar atentas a isso, para estar orientando aquelas famílias que são assistidas, para dizer que isso precisa ter atenção dentro de casa, para poder levar para a rua. E a gente tem que... Você chamou a atenção para um fato interessante, e aí eu vou somente lhe ajudar aí. Veja, essa semana eu li um texto, não me lembro que veículo foi, mas de um psicólogo especializado em orientação de crianças e jovens, e diz o seguinte: o pai, a mãe que dá um telefone celular a uma criança com menos de 5 anos está cometendo um crime. E é verdade, porque a criança está no... A criança, ela perde... Se você tirar o equipamento, a criança entra num processo de alucinação que você não consegue controlar. Isso não está certo. Essa criança não pode ficar sem aquele equipamento, que ela surta. E já tem um nome para essa doença. Então, a mãe, para se ver livre da criança, o bebê recém-nascido dá lá o tablet, não sei o que, com imagem, ela fica fuçando, mexendo no seu... E acha engraçado, acha bonito. Isso, e a criança... Começa a mostrar crianças todo mundo, com 2 anos de idade já sabem, por exemplo, pular as propagandas e ir direto no filme que quer. Isso. E outra coisa, a visão das crianças sendo comprometida por causa da distância do equipamento e o excesso de exposição. E tem mais, o senso crítico. Isso. Porque ele não exercita o senso crítico. E a criança tem que ser ensinada desde os primeiros passos a exercitar sua capacidade de criticar as coisas. Isso. Como ela rejeita a comida, que ela não gosta, ela deve aprender a rejeitar também esse tipo de... Os conteúdos que não são saudáveis. Quando eu trabalhei com os jovens no Edgar Armon, eu procurei fazer um trabalho assim. Primeiro que era aquela coisa da valorização da família, porque os meninos chegavam com a crítica de porque minha mãe me explora, que não sei mais o quê. Então, tentar transformar o que eles consideravam exploração da mãe, que pedia para ajudar nas tarefas de casa, com algo que, assim, sua mãe está achando que você é útil e que você tem capacidade de ajudá-la naquilo, para dividir as tarefas. Eu sei que funcionou. E a outra coisa foi essa questão da crítica, né? Vem cá, o que é que essa propaganda, o que é que isso está querendo me vender, está querendo me oferecer? Eu preciso disso? Então você tem que olhar o que é que está por trás dessa coisa bonita que está sendo oferecida para você. E aí a gente começava a fazer o treino, aí eles escolhiam uma determinada propaganda que influenciava os jovens, e agora vamos trabalhar em cima disso. O que é que está por trás disso? O que é que ele está querendo mostrar? Que você tem que ter aquilo, mas você tem que ter aquilo mesmo por quê? Você precisa daquilo por quê? Se você consegue se responder isso, fica mais fácil de você rejeitar. Você acha linda como peça publicitária, mas não vai absorver da forma que eles estão querendo. Então tem que ter a visão crítica das coisas para saber até onde você pode ir. E hoje você não tem isso. Hoje, assim, e observe, na verdade, que hoje a gente tem uma estrutura... Eu lido com essa coisa de propaganda já há algum tempo, porque é uma das minhas vertentes profissionais. E se fizermos um apanhado histórico de como a propaganda era e como ela hoje está, nós vamos ver uma mudança brutal.
Antigamente a propaganda era meramente informativa. Isso. Você tinha um produto e se informava as características daquele produto, tentando lhe convencer que aquelas características eram mais vantajosas. Isso. Hoje as propagandas levam você para a emoção. Então, estão trabalhando uma outra dimensão do ser humano que, se tem um resultado positivo, e é talvez por isso que se continue investindo nesse modelo, nesse né? panorama, nessa vertente da propaganda, elas devem fazer efeito, porque nenhum empresário vai continuar botando dinheiro numa coisa que não dá resultado, que não dá retorno. Então, está fazendo sucesso, ou seja, as pessoas estão consumindo mais em função desse tipo de Eles propaganda. estão influenciando Isso mesmo. vai na propaganda política, Isso vai na propaganda No de geral. medicamentos. Geral. Né? Uma simples sandália. Quer dizer, você vê que agora... Você glamoriza. Você começou a glamorizar a Havaiana, que era uma coisa tida como coisa de pobre. Quem usava aquele Exatamente. chinelo era Quem coisa de fazia pobre. isso no passado com muita competência era a Coca-Cola e fabricante de cigarro. Isso. Então Que a os heróis Coca-Cola criou bonitos- aquele... E está retomando aquele projeto antigo. Em todo lugar que você passava tinha uma placa de Coca-Cola escrito "Beba Coca-Cola". Dá uma ordem. Era uma ordem, era uma ordem. E uma coisa interessante, porque são produtos que podem lhe trazer um grande prejuízo emocional também. Porque na medida em que você, por exemplo, pega uma determinada cerveja, que é uma droga lícita, mas é uma droga. Isso. Não é à toa que os grupos de AA estão aí lotados de O gente. cara disse que não é uma droga, não. São o quê? É gostosa. Como é que é? Bom, opinião de usuário. Mas observe, agora elas estão tentando fazer com que você se sinta uma outra pessoa utilizando aquele negócio. De que você tem orgulho. É. Quer dizer, eu tenho orgulho de ser cachaceiro. Pois é. De ser alcoólico. O resultado disso, e a propaganda obviamente não vai mostrar, são as consequências danosas do excesso do uso daquele negócio. E eles não estão minimamente preocupados se o sujeito bebe demais ou bebe de menos. Aí depois não. é problema com o governo. Não, O governo bota resolve a lá. frasezinha, beba com moderação, Sim, como se discreto. E é rapidinho, que é para poder... que é para o sujeito não prestar. Por falar nisso, eu acompanho o Jonathan Neymer e o outro canal dele, que é o Desconfinados. E aí ele fez agora um vídeo, e o cara disse para ele: a gente está aqui, um cliente está precisando que a gente divulgue o produto dele no final. Aí no final você tem que um segundo para dizer... se tiver dengue, não use, não sei o que, aquele termo da dengue. Aquelas gravações. Isso. Esse Aí ele produto diz assim, é contraindicado para quem não tem dengue. Exato. Aí ele diz assim, agora você tem um segundo para falar. Aí ele, vou tentar, porque fala que me disseram que você fala rápido. Aí ele tenta, não consegue, mas esgotou, estourou o tempo. Você só tem um segundo para dizer isso. Aquilo dali você sabe que é técnica de edição. O sujeito pega o locutor fala normal e eles entram no mas para falar em um segundo aquela frase. Mas para dar, tem que dar a mensagem. Aí ele corta, aí ele diz assim, não, se eu fizer isso aqui, aí vai cortando, aí só sai letras. Pronto. Resolvido, você resolveu meu problema. Então, é isso que acontece. O que interessa para eles é que você compre a ideia. Nós vamos falar de consequência família. é bobagem. Vamos falar de família, Mas isso aí é para porque senão família. a gente fala de propaganda. O que é que acontece? O celular é o pirulito de antigamente. Então, mas é o doce, o pirulito, que se dava para a criança. Então a criança, você não queria, eu não digo nem porque a chupeta era mas a criança que ela já falasse, já andasse e tudo, mas você não queria cuidar dela, cuidar no sentido de estar lhe dando atenção. Então você diz, olha, tome aqui o doce, o pirulito, e ela fica quieta, eu vou fazer outra coisa. Hoje você não quer cuidar da criança, porque não tem tempo, por ter outros interesses. Tome aqui o celular, enquanto ela fica com o celular, eu vou fazer outra coisa. O que é que falta hoje nos agrupamentos sociais? E é decorrente de quê? Bem, falta o diálogo, falta o convívio. Que convívio não é você simplesmente olhar para a cara do outro e continuar ali no seu mundo interior. Se você for no metrô, no ônibus, você está convivendo com as pessoas, mas você não está vivenciando com as pessoas. É bem diferente. Você está ali porque está formando.
fisicamente vocês estão ali, como dizer, você está sozinho no meio da multidão. Então falta esse tipo de convivência, falta esse tipo de atenção, e é decorrente de quê? Do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Então a gente fica imerso no nosso mundo, quer seja no tablet, no celular, no smartphone, vendo as nossas redes sociais que nos interessam, porque só interessa se tiver respostas, curtidas, compartilhamento, senão não interessa, que é o meu mundo, é ali, e eu pouco estou me importando com o mundo exterior. E isso é resultante do egoísmo que se faz presente na escola, no trabalho, mas principalmente dentro de casa, na família, que é o primeiro agrupamento social. É a partir dali que, se você não exercitar essa convivência, e você só exercita a convivência se você tiver a capacidade de compreender, de aceitar o outro, você vai continuar lá fora no seu mesmo mundo egoístico e individualista. Eu tive uma cliente que é alemã. E ela... a gente se tornou amigos, né? Eu ia consertar a televisão dela e tal, entrava na casa, no quarto. Né? O técnico de televisão antigamente tinha essa capacidade, essa possibilidade de adentrar a intimidade das pessoas. Tanto que eu brigava com o elevador que queria impedir de eu subir pelo elevador social. Eu cheguei para Zé Mendonça, aquele que é filho de Mamed, ele que morava aqui na Vitória. Eu cheguei, um dia eu não entrei, não fui atender, e ele me questionou: por que você não veio? Não, porque o seu síndico não deixou que eu subisse pelo elevador de serviço, ou pelo elevador social. E eu não estava maltrapilho, eu não estava sujo, e nem estava carregando objetos que pudessem ferir a cabine. Agora, eu posso entrar na sua casa e no seu quarto e sentar na sua alcova. Eu disse assim. E não posso subir no elevador social? Ele disse: eu vou rever isso. Demitiu o síndico. Vou rever. Mas essa alemã, eu perguntei a ela por que ela optou por vir morar no Brasil, principalmente aonde? Na Bahia. Ela é alemã e tal. Ela disse: eu fiquei encantada na primeira vez que eu estive aqui. Porque eu saltei no aeroporto, peguei um táxi para vir para o hotel, e o motorista parou para conversar com o outro. Isso! Vai lá na Alemanha fazer isso! Olha o que foi que a mulher gostou, meu Deus. Não, ela disse que gostou foi dessa inter-relação entre as pessoas. As pessoas conversam em qualquer lugar que estiver. E lá ela não tem isso, ela quer solidão. Por isso os altos índices de suicídio lá, exatamente, na Europa, exatamente por conta desse isolamento. Aí você veja, pegando um pouco do que a Adilson falou aí agora, dessa criação de mundos particulares, a gente vê isso na formação desses grupos nas redes sociais, o famigerado WhatsApp. Então você faz um grupo e aí de repente cada um tem a sua opinião. Agora nessa época pré-eleição foi um horror, porque cada um defendia o seu ponto de vista e não queria respeitar o ponto de vista do outro. Não foram poucos os casos de familiares que romperam relações. Continuam rompidos. Minha família tem isso. Quer dizer, apenas porque um expressou a opinião e o outro não quis respeitar aquela opinião. Ora, por mais radical que seja, por mais esdrúxula que seja a opinião do sujeito, respeite, rapaz, a opinião dele. Qual é o problema? Da mesma maneira como você quer ser respeitado em sua opinião. Essa é a linha básica da convivência democrática, ou seja, todo mundo, as diferenças, os contrários vão conviver e, claro, aqueles que conseguirem reunir o maior número de seguidores, dentro do processo democrático você vai para uma eleição. Aquele que tiver mais votos é que consegue se eleger. Acabou. Mas o futuro rei do Brasil deu uma declaração, parece que está nesse jornal de hoje da Tribuna aí, que o Deus vai ter tanta compaixão que vai reinstaurar a monarquia no Brasil. Agora ele falando dos grupos de WhatsApp, por conta dessas maluquices, eu não crio grupos e saí de vários.
Eu hoje só tenho lista de transmissão, porque acabou com essa agonia. A lista de transmissão resolveu o meu problema dos conflitos em grupo. Porque é complicado. Eu mesmo já vou acabar com o meu, porque eu mandei um recado para Mirinho, porque eu recebi um recado e o recado não estava certo. Eu não sou monarquista, não. Ao contrário, eu sou anarquista. Ele me mandou uma mensagem desejando boa viagem. Eu disse, quem disse a você que eu vou viajar? Tá variando das ideias? E o pior é o seguinte, quando eu devolvi para você, eu botei Guaibim e o sistema mudou para Guaxinim. Não tá dando certo. Como eu estava dizendo, eu não sou monarquista, ao contrário, eu prefiro o parlamentarismo, mas até no plebiscito eu votei naquela época, eu votei pelo parlamentarismo. Mas nós vivemos um parlamentarismo. Mas se for uma monarquia como a inglesa, é boa. É boa porque lá a própria monarquia inglesa ela é bem democrática. No ano passado houve um plebiscito para saber se as pessoas queriam ou não a continuidade da família real. E as pessoas democraticamente, quase que 80%, optaram pela permanência da família real. Quer dizer, basta ver as festas que eles fazem. É uma monarquia que no aniversário da rainha. A monarquia inglesa não é absolutista, é bem diferente daquela monarquia francesa do século XVIII e do século XIX. Não, é uma monarquia bem democrática e vai do primeiro-ministro que pode ser tirado democraticamente ou não. Isso é o do quê? Japão, Japão também. Isso é o quê? Isso é respeito, isso é respeito. Eu lembro bem que, aí a gente estava falando da questão do respeito, Jesus, eu gosto sempre, é a nossa referência, mas quando ele ofereceu a Públio Lentulus, que seria o Emmanuel, a oportunidade de se redimir, e Públio Lentulus recusou. E nem por isso Jesus o repeliu. Ao contrário, disse, não, ele ainda não está pronto. Quando ele estiver pronto, claro, o amadurecimento de Públio Lentulus durou 2000 anos. E no caso de Paulo de Tarso é mais ilustrativo ainda. Porque ele, em vez de se vingar, aproveitar que ele caiu cego, não, ele mandou restituir a visão. Mas e aí ele foi se reeducando. É um processo de respeito. A compreensão da potencialidade do espírito. A história de Paulo está permeada disso, porque quando ele promove a imolação de Estevão, nos seus últimos instantes de vida, olhou para ele e disse, Paulo é bom. Quando conhecer o Cristo, fará o mesmo por ele. Todos nós somos. Quando ele adotar o cristianismo, meu amigo, sai de baixo que o negócio vai ser... E a gente viu o resultado do trabalho de Paulo. Para focar na questão da família, quer dizer, todos nós somos bons. Agora, o que a família, insiste em dizer, é um agrupamento de espíritos individualizados. Então, cada um tem suas posições. Mas eles estão ali justamente junto para viverem democraticamente. E haja democracia. Porque se for a democracia igual às democracias que eu conheço, inclusive a brasileira, que é muito mais ditadura do que democracia, porque ele bota a lei e você tem que cumprir. Cumpra-se. Peraí, que democracia é essa? Não, mas de qualquer jeito uma hoje... Uma empresa sonega o imposto, mas não pode fazer nada com a empresa. A empresa declara e não paga. Aí vai para a justiça e morre lá. Advogado fica naquela jogada e tal. Mas se meu carro eu não pagar o IPVA, a polícia prende e leva. Mas de qualquer jeito, Pacheco, estamos evoluindo, porque hoje de qualquer jeito você já contesta, você já entra com recursos, você já tem você entra com diversos... Em alguns pontos a gente tem recursos, outras não. Você entra em... Pequeno, inclusive, não tem. Não, mas inclusive eu digo isso porque é um processo de amadurecimento. Não amadurecemos ainda do jeito que gostaríamos, mas do jeito que precisamos. O que eu estou apenas dizendo é que a democracia ainda não é o melhor regime, porque nós não sabemos administrar as nossas imperfeições. Não, é o melhor regime porque você não tem outro. Qual é a outra opção que tem a anarquia. A anarquia é destruição. Não, anarquia não pela ausência de leis. A ausência de leis. Anarquia que prescinda das leis. Ou seja, na hora que você implantar a anarquia cristã, aí você vai encontrar a verdadeira anarquia. Mas aí teria que... O verdadeiro sistema, Jesus não impunha nada. Mas aí teria e dizia todo mundo, um respeite o outro. Eu sei. Ama o teu próximo. Mas aí justamente esse amadurecimento. Estamos caminhando para isso. E por isso nós estamos fazendo esse programa de hoje, mas vamos ouvir o ouvinte. Atacou-se. Bom dia, Soares. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Limiro.
bom dia Adilson, bom dia Dona Mara e a todos os nossos outros ouvintes aí que estão nos ouvindo nesse momento, inclusive os que participam aí, como a doutora Gislene, o nosso professor Jorge Lírio, João Eudes e todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria deixar 2 questionamentos aí a respeito dessa transformação da família e da desagregação da família, né? O que é que, na visão de vocês espíritas, está causando a desagregação familiar? Por exemplo, hoje nós assistimos que, por qualquer motivo, está se desagregando. A política virou um fator hoje desagregador de famílias, né? Se você torce para um lado, votou em um, não votou em outro, tem até morte por isso. A religião não fica atrás. Se a esposa está numa religião, passa para outra, o marido não aceita, é desagregação da família. Vice-versa. Então, será que voltaremos ao sistema de castas, como na Índia, né, que classe A só casa com classe A, classe B com classe B, classe C com classe C? Será que teremos isso aqui, né, que evangélico só vai casar com evangélico, católico com católico, candombecista com candombecista, e por aí vai? Será que não vai? Onde é que está a democracia? A democracia começa a morrer dentro da família, dentro de casa? Eu gostaria que vocês estabelecessem esse paralelo aí, dessa transformação e desagregação. A desagregação é uma transformação, né, do mal. Então eu gostaria que vocês estabelecessem aí o que é que está desagregando, os fatores principais de desagregação de uma família hoje. Um bom dia a todos e muita paz. Soares, eu só quero, antes de responder aos seus questionamentos, fazer 2 pedidos. Um é que Dona Mara não se acha dona de nada. Dona de nada. Então, ela quer que você chame daqui para frente ela de Mara, somente isso. Outra coisa, não fale essa palavra vice, porque dá problema. Desagrega. Ele falou vice-versa. Esqueça o vice e deixa o vice-versa. Porque desagrega, Soares. Bem, Soares, eu vou até me antecipar um pouco a Pacheco, só na resposta, você estava perguntando o que é que está acontecendo com a família que há esse processo de desagregação. Tudo decorrente do egoísmo. O egoísmo que faz com que você não aceite que o outro torça para um outro time, que não seja o vice. O egoísmo que faz com que você não aceite o outro que opte por um determinado candidato na política. O egoísmo que faz com que você não aceite o outro pelas suas opções de gênero, suas opções de políticas, religiosas, uma série de posições diferentes. É aquela coisa que diz, enquanto você não aprender a respeitar o direito do outro, você vai querer impor a sua vontade e aí vai criar conflitos, vai criar essa desagregação que não é decorrente de fator A ou fator B, política, economia, religião, etnia. Não só essas, não é a etnia, não é a política em si que causa desagregação. É o egoísmo que está inerente ainda em nossas ações, em nossos sentimentos que causam a desagregação. Eu diria, Soares, que o processo de evolução da humanidade não pode ser analisado apenas do ponto de vista factual, conjuntural, do que se está observando aqui agora. Mas a trajetória do homem em seu aprendizado social, coletivo. Então, é claro que nós estamos vivendo hoje dias extremamente difíceis, mas se nós formos buscar os fatos da história, vamos ver, por exemplo, que antigamente essas diferenças religiosas, por exemplo, determinaram vários massacres e guerras inomináveis. Não veja que nós falamos de Paulo de Tarso. Pois é. O que ele sofreu na família por ele ter aderido ao princípio cristão. Pois é.
E no início, a intransigência do Saulo fez com que ele promovesse uma caça às bruxas aos cristãos e fez realmente um estrago tremendo. Daí a grande dificuldade que boa parte dos cristãos tinham de aceitá-lo. O cara era o perseguidor, agora ele está dizendo que está a favor nosso, não é uma estratégia dele não, para tentar pegar a gente da curva. Então, por aí. Então, mas a evolução humana, ela se dá através dos séculos, dos tempos, e não apenas através, nesse momento atual. Estamos vivendo de momentos difíceis, sem dúvida, mas é como disse Adilson, é a predominância ainda desse egoísmo entre as criaturas. Quando nós tivermos alcançado uma compreensão melhor do que é o coletivo, do respeito ao próximo, essas coisas começam a mudar. Só para uma pequena observação, o egoísmo ele se manifesta individualmente, mas o somatório dessas individualidades se transforma no egoísmo coletivo. Exatamente. Foi assim com o nazismo, foi assim com as guerras que ocorreram na Europa, foi assim com as nossas guerras, com as guerras de grupos. A soma das individualidades egoísticas forma o egoísmo coletivo, que gera os grandes conflitos. Eu já tive que responder várias vezes a alguns questionamentos nesse campo, que é o seguinte: por que às vezes, pessoas que não são do mesmo grupo familiar se dão muito melhor do que na própria família? Mas aí o Espiritismo pode ajudar e muito para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque quando nós temos a consciência do que fomos espiritualmente no passado, com certeza nós vamos refrear esses nossos impulsos de desagregação, esses impulsos de responder da mesma forma como nós fomos atacados. Então, eu acho o seguinte: lá em casa, eu usei dessa estratégia. Hoje, minha filha olha para mim e diz: o senhor era muito liberal. Eu digo: é o que não fosse. O que é que ia acontecer comigo? Vocês iam me abandonar. Hoje não. Mas é exatamente porque eu dava liberdade, mas eu observava de forma bastante sutil. E na hora de repreender, eu também usava de sutileza para repreender. Não é? Na hora de dizer não, eu dizia não, mas não era um não. Era: rapaz, vamos ver aí, vamos pensar, vamos rever. Tem uma história que é atribuída ao irmão de Gandhi. Ele tinha ido à cidade, eles moravam afastados na região, a área rural, e foi com o filho para resolver algumas coisas, fazer algumas compras. E o carro também necessitava de algum conserto. Chegando à cidade, ele combinou com o filho levaria o carro até a oficina e ele ia resolver os assuntos que tinha que resolver na cidade. E num horário combinado, o filho pegaria o carro e o levaria de volta a casa. Mas um menino jovem estava interessadíssimo num filme que estava passando no cinema. E aí disse: olha, enquanto o carro estiver no concerto, eu vou ver o filme. Só que quando ele chega na sessão de cinema, já tinha começado, ele teve que esperar a próxima sessão. Como ele estava muito, mas muito interessado em ver o filme, ele resolveu esperar. Resultado: passou do horário de ir pegar o carro no horário combinado na oficina. Só que a oficina tinha um horário para fechar. Quando ele chega à oficina, a oficina já estava fechada e ele teve que fazer um esforço enorme para chamar o dono da oficina, para abrir a oficina e liberar o carro depois que estava consertado. E aí o pai, esperando por ele lá no local onde tinham combinado, já bastante atrasado, o menino chega com o carro. E ele perguntou: por que você demorou tanto? Ele inventou uma desculpa. Fez uma mentira. O carro não estava pronto, não sei o que e tal. Aí o pai parou assim e disse: acontece que eu liguei para a oficina e o dono da oficina me disse: não, o carro já está aqui, já está pronto, só está faltando seu filho vir buscar. Mas, afinal de contas,
o que é que foi que aconteceu? Eu disse, porque eu estava interessado em ver o filme, aí ele contou a verdade. E aí esperei a sessão e tal, aí ele parou assim e disse, eu devo ter errado em alguma coisa nesse processo de educação seu. Vamos fazer o seguinte, vá com o carro, porque eu vou andando até em casa para refletir o que é que eu fiz de errado com você. E foi andando até em casa, eram quilômetros de distância, e aí o menino assim, ficou tão envergonhado que ficou acompanhando o pai, aquele passo de andar até em casa. Ele disse, nunca mais ele mentiu ao pai, nunca mais ele fez Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Quer dizer, o pai não precisou bater, não obrigou ele a fazer coisa nenhuma, ele aprendeu, disse, não, tudo bem, eu vou andar, porque nesse período eu vou refletir o que é que eu andei fazendo de errado com você. Bom, vamos ouvir o comentário de Vandilson Soares? Comentário de Vandilson Soares. Bom dia, Pacheco, bom dia aos amigos aí da bancada, bom dia, Elcio, e a todos os ouvintes do programa A Voz do Espírito. Eu vou aproveitar aí os comentários que eu estava ouvindo nesses minutos e dizer o seguinte, eu eduquei 4 filhos nesta encarnação, todos já estão adultos, com 40 anos, 41, enfim. Os que não têm 40 já estão chegando próximos. E Pacheco falou em liberal. Eu acredito que a melhor forma de educar seja aquela em que a gente ensina pelo exemplo e não com palavras, né? Porque desde criança, a criança é como uma máquina, né? Diríamos no passado, uma máquina de filmar. Então a criança é como um celular, que está filmando a gente o tempo inteiro, as nossas ações, as nossas atitudes, e depois ele dá um play, vai lá na história, dá um play e verifica como é que a gente procedeu. E isso tem sido recorrente, porque não dá para a gente fazer como era feito há 60, 70 anos atrás. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nesse particular, a doutrina espírita, quando fala em livre-arbítrio, eu me recordo de um indivíduo que eu estava uma vez fazendo um acolhimento em terapia, e o indivíduo quase que quebra um sofá que ele estava sentado, ele deu um murro no sofá, e ele gritou e disse, mas Deus devia entender que ninguém tem capacidade para exercer o seu livre-arbítrio. Eu digo, olha, você pode até não gostar, mas a regra é essa, a regra do jogo, né? Então você vai ter que se educar. Pode quebrar meu sofá, só não quebre a mim, porque a gente vai precisar continuar coexistindo. Mas o livre-arbítrio significa que a gente deve aprender a caminhar, deve aprender a fazer escolhas. E nada melhor do que um bom exemplo para que a gente aprenda a fazer boas escolhas. O mais curioso é que todos nós precisamos fazer bobagens na vida. Todos nós. O pai e a mãe que se aborrecem com um filho que faz uma bobagem, seguramente pode ter tido uma educação muito repressora e não fez as bobagens quando adolescente. E aí fazem na fase adulta, o que é muito pior. Então nós temos que ter essa liberalidade, essa forma liberal de educar, a responsabilidade, né? Liberdade com responsabilidade. Eu sei o quanto é difícil a gente ver filhos fazerem coisas que não devem ser feitas, né? Mas é preciso incutir neles a responsabilidade de que a gente faz, a gente paga, a gente faz, planta, a gente colhe. E é tudo isso, apenas isso que está pontuado na doutrina espírita, né? Então o espiritismo, com base de uma humanidade, de uma sociedade, de uma família mais livre, mais responsável, é tudo de bom que pode existir, para não dizer tudo de necessário. E aí alguém diz, mas fulano é espírita e tem aquela vida toda desorganizada. Ele não é espírita ainda, ele está estudando o espiritismo ainda. Então ser espírita, como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta.
Então nós temos que ter sempre essa coisa na nossa mente. Nós temos que fazer um empenho máximo, né, para poder colher no futuro, uma resposta mais convincente para nós mesmos. Nós somos os primeiros, nós somos herdeiros da nossa própria herança. Então nós temos que ter essa visão bem holística, bem macro, de que nós não somos dono de ninguém. Eu sou pai apenas do corpo físico, eu educo um espírito, e essa educação perpassa pela minha própria existência, pela minha própria maneira de vivenciar. Com relação ao nosso módulo de movimento pela valorização da vida, eu quero fazer um breve comentário hoje sobre a vida física. A vida física. E você que me ouve nesse instante, que está acompanhando aqui o nosso programa da Rádio Cruzeiro, eu já tive nessa existência, né? Porque a vida é uma só, composta de várias existências. Eu já tive nessa existência a experiência de participar de três exumação de cadáveres. 3. Não como médico legista, mas como membro responsável por aquelas pessoas que foram sepultadas o corpo algum dia. E a última vez tem mais ou menos uns 4 meses. Enquanto aqueles 3 funcionários do cemitério tiravam a urna funerária e abriu a urna e já saiu em pedaços, eu olhei e vi ali alguns ossos, vi ali um crânio, vi ali algumas coisas, e eu refleti naquele momento e disse, meu Deus, o meu grande amigo que foi, o corpo foi sepultado aí há 3 anos, não existe mais nada. Né? Então, e uma outra coisa que me ficou muito, nem a própria cabeça, nem o próprio crânio, né? Porque se você colocar 100 crânios na sua frente, são todos iguais, não há diferença, né? Então o esqueleto é todo igual, é uma tampa de osso e os dentes. Eu digo, meu Deus do céu, né? Como é que a gente pode valorizar tanto essa matéria? Como é que a gente pode matar e morrer por essa matéria, né? Meu Deus do céu, como nós precisamos ter um pensamento espírita, como nós precisamos ter um pensamento, uma maneira de viver espiritualizada. Nós necessitamos ampliar nossa visão de vida e de mundo para que a gente possa se dar conta de que todas as dificuldades que nós vivemos hoje, elas vão continuar conosco no mais além. Todas as dificuldades que nós vivemos hoje vão continuar conosco na vida espiritual. Então é preciso que a gente tenha paciência, é preciso que a gente tenha serenidade. Construir paciência é uma coisa muito difícil, mas é necessário. Porque a gente, quando perde o corpo físico, não muda nada. A gente vai continuar existindo, vai continuar com as preocupações, vai continuar com o Serasa na cabeça, vai continuar com o SPC, vai continuar com os amores, com os desamores. Então, urge a necessidade da gente educar os nossos sentimentos. Urge a necessidade da gente educar as nossas emoções, para a gente viver com mais equilíbrio, com mais amor no coração. E essa foi a única mensagem que trouxe o Galileu, nosso querido e mestre Jesus, a lei de amor. Sem essa pincelada de amor em nossa vida, sem essa visão mais ampla, a gente vai abrir 1000 urnas funerárias, só vai encontrar uma carcaça e o nosso amigo, o nosso ente querido não está ali mais. Então essa experiência que eu vivo, eu digo sempre que de toda experiência eu busco tirar o que há de mais rico, porque senão não tem sentido eu viver aquela experiência, né? Então eu saí do cemitério com um saco na mão, digo, meu Deus do céu, né? Que coisa esquisita, né? Que coisa estranha. Então, realmente o Espiritismo nos traz essa mensagem de vida eterna, essa mensagem e como se processa essa vida eterna. Então é fundamental, eu diria um pouco mais, é essencial
E a diferença entre essencial e fundamental é que essencial você não pode viver sem ela. Por exemplo, o corpo físico é essencial que tenha sangue, a gente não pode viver sem o sangue. É fundamental que a gente esteja bonito, arrumado. Aliás, ontem eu vi uma fotografia do nosso coordenador aí, o diretor Pacheco, numa palestra, tá muito bonito, muito jovem, muito bacana, né? Então, nós temos que cuidar do corpo e do espírito, mas muito mais dos nossos pensamentos, para que a gente alcance dias melhores na frente. Por maior que seja a dificuldade, eu vou aqui parafrasear de novo, até porque hoje é a data limite, né? Hoje é o dia 20 de julho, o nosso querido Chico. Tudo passa. Então, paciência, serenidade, sabedoria, que tudo passa. Um abraço amoroso de muita paz para todos nós. Muita paz. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, eu gostei muito da fala de Vandilson, exatamente naquele momento em que ele me percebeu nas redes sociais e fez uma descrição muito melhor do que a real. Como foi jovem, bonito e forte. Bom, eu vou aproveitar esse tema aqui e vou trazer uma mensagem para a nossa reflexão. Vou esperar. Deve ser nosso companheiro Jorge Elírio que vai entrar no ar. Soares, mais uma vez. Perdão, Pacheco, aí, 30 segundinhos. Para mim, eu esqueci de dar o meu bom dia a esse ilustre irmão aí, Vandilson Soares, doutor Vandilson Soares. Perdão, doutor Vandilson, viu? O senhor também é um dos professores que me ensina muito aí com suas pontuações e informações precisas. Queira aceitar a minha desculpa por esquecer do teu nome aí, amigo. Obrigado, Pacheco. Pronto, está aí, feita o seu reparo. Mas vamos ouvir essa mensagem aqui. Um velho pai foi morar com a família do filho. Enquanto a saúde física do velho se deteriorava a cada dia, sua mão tremia e os seus passos vacilavam. Quando a família jantava, as mãos trêmulas do velho e os olhos fracos dificultaram a sua alimentação. E sua comida caía no chão. Quando bebia leite, derramava na toalha da mesa. Com o passar do tempo, o filho e sua esposa ficaram irritados. Você tem que fazer algo com ele. Já tivemos o suficiente de seus ruídos e bagunça. A partir de então, o velho comia sozinho em seu quarto, enquanto o resto da família jantava à mesa. Sua comida era servida em uma tigela de madeira porque ele havia quebrado 1 ou 2 pratos. Sempre que a família olhava na sua direção, seus olhos se enchiam de lágrimas, pois ele estava completamente sozinho. O garotinho de 4 anos viu tudo isso em silêncio. Uma noite, o menino brincava com pedaços de madeira. Seu pai notou e docemente lhe perguntou: "O que você está fazendo, filho?" Com a mesma doçura, o menino respondeu: "Estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem sua comida quando crescerem." Surpreendido pelas palavras de seu filho, os pais ficaram sem palavras. Lágrimas escorriam por suas bochechas e, embora ninguém dissesse nada, os dois sabiam o que deveriam fazer. Na mesma noite, o marido pegou a mão do pai e lentamente levou-o para a mesa para o jantar. E pelo resto de sua vida, o velho desfrutou a refeição à mesa com o resto da família. E
Nem o marido e nem a mulher pareciam se preocupar mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha ficava suja. Você colhe o que semeia. E, independentemente do seu relacionamento com seus pais, você sentirá falta deles quando eles deixarem a sua vida. Enquanto estiverem aqui, respeite-os, cuide deles e ame-os de todo o coração. Aí a mensagem para a nossa reflexão, porque essa é uma história que se repete em muitos lares desse nosso mundo. Não vou me referir apenas ao nosso torrão, mas no mundo inteiro nós podemos perceber famílias que constroem esse modelo e vai sofrer talvez as consequências em algum momento da sua existência. Como o Vandilson bem falou, as existências são muitas para uma única vida. Portanto, nós temos nesse mesmo momento que estamos vivendo, o que nós fazemos às vezes pela manhã pode refletir-se na tarde ou na nossa noite. Então, nada de exageros e, acima de tudo, reflexão sobre a nossa convivência. Se nós vermos alguém na rua, se você parar na faixa de segurança para permitir que uma pessoa atravesse, você está cumprindo a lei do trânsito. Mas se você saltar do carro, pegar nas mãos desse cidadão e atravessá-lo, você fez algo novo. Você fez mais do que cumprir apenas o dever e cumprir a lei. Mas vamos ouvir o comentário de Jorge Lírio. Comentário de Jorge Lírio. Bom dia para toda a trupe competentíssima. A frase célebre do grande poeta português Fernando Pessoa nos traz profundas reflexões quando disse: Senhor, me ajude a livrar-me de mim. A luta interna que muitas vezes travamos dentro de nós mesmos reflete o acervo de conflitos acumulados ao longo de repetidas caminhadas. O escritor José Carlos de Luca esclarece, abre aspas, mas essa imagem que nem sempre reflete a realidade daquilo que efetivamente somos, pois ela pode ter sido distorcida por uma equivocada interpretação dos fatos que nos sucederam. Fecha aspas. Realmente, muitas vezes somos cúmplices de nós mesmos, com conflitos criados na atual caminhada e acusamos a justiça divina. Muitos buscam refúgios na catedral do consumo, o shopping center, vítimas do consumismo desenfreado, compram o que não precisam e depois se veem frustrados. O desengano da ilusão não foi suficiente para resolver a insatisfação consigo mesmo. Alguns cuidam exageradamente do corpo, mas esquecem da necessária ginástica moral. Sabemos que é necessário cuidar do corpo e do espírito, e o melhor é seguir as regras do maior personal trainer moral que o mundo já conheceu, Jesus. Essa falta de pertencimento real propicia um vazio que machuca o seu íntimo,
propiciando a perda do endereço de si mesmo. É a grande luta intestina que o ser moderno ainda tem dentro de si mesmo. Esses conflitos íntimos podem interferir numa relação a dois e resultar em depreciação mútua e, consequentemente, uma separação odiosa. O respeitado psicólogo argentino Bernardo Stamatter afirma que somos vítimas de armadilhas mentais que interferem em nossas vidas. Exemplo, eu não mereço, não sirvo, não sou digno, não sei se vou conseguir, é muito difícil para mim. O maior psicólogo da humanidade, Jesus, disse: vós sois deuses, que somos o sal da terra e a luz do mundo, que verdadeiramente essa luz acenda dentro de nós na certeza das nossas conquistas íntimas. Khalil Gibran nos esclarece. O divino disse: ame seu inimigo. Eu obedeci. Amei a mim mesmo. Muitos sonham em tomar posse de uma diretoria, um cargo de mando, mas não consegue ainda tomar posse verdadeiramente de si mesmo. Jorge Lírio, para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, então aí foi o comentário de Jorge Lírio. E nós queremos enfatizar mais uma vez o conceito de família, que na realidade nós precisamos resgatar esses valores, fazer com que a família efetivamente aconteça e que esses desvios possam ser superados com maturidade. Não é por imposição. Não adianta querer estabelecer regras nem normas, porque ninguém diz: vá por aí que eu não vou. Nós temos a liberdade de escolher o que é melhor para nós. Agora, a liberdade precisa estar respaldada num processo de maturação, de equilíbrio, acima de tudo, para a construção da felicidade. Mas vamos ouvir o comentário de Gislaine. Comentário de Girlane Protásio. Bom dia, irmãos. Enquanto as religiões e sistemas filosóficos fazem seus questionamentos, por quê? Por que eu estou aqui? O que acontecerá depois? Por que essa família é tão difícil? Por que me hostiliza tanto? Por que meus pais demonstram tão claramente que não gostam de mim? A doutrina espírita, embora também os faça, ela tem respostas. E ela nos diz, como se nos pegasse no colo: meu filho, você não está aqui pela primeira vez. Você já cometeu desatinos terríveis. Você já foi muito pretensioso, muito selvagem. Você já feriu, já maltratou, já deixou de perdoar. Ah, sim. Então, estou passando por tudo isso como castigo? Não, não é castigo. São métodos pedagógicos, é aprendizado. Nós estamos numa escola para nos iluminarmos, aprender a nos amar, a nos perdoar, a sermos solidários. Sim. Mas ouvi falar também que temos um protetor invisível que nos ajuda. Temos sim, nosso anjo guardião. Então, se temos esse protetor, por que ele permite que eu passe por problemas tão difíceis? Ele, o seu anjo, é um orientador, meu filho.
é como um pai, um professor. Ele não fará sua tarefa. Ele lhe inspira, lhe indica os caminhos, fica feliz quando você os segue, mas ele não fará a sua tarefa. Ele não carregará a sua cruz. E quando termina esse curso? Não termina. Esse curso é ad eterno. Mais uma pergunta, só uma pergunta. Como é o nome desse curso? Curso para Angelitude. Uma boa semana para todos. Gislaine Protásio para o programa Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Eu vou me matricular nesse curso. Curso para Angelitude, ora? Vou virar anjo? Bom, vamos ao noticiário? Vamos lá. A evolução humana e a transformação das cidades do mundo de regeneração. Ecovilas, cidades slow e cidades de luz. Este é o tema da palestra que o publicitário Lute Bahia vai fazer logo mais às 11 horas na Federação Espírita da Bahia. A entrada é franca. Detalhes pelo telefone 3359-3323. O diretor-presidente da FEEB, André Luiz Peixinho, será o palestrante da próxima quarta-feira, às 20 horas, na sede Iguatemi da Federação Espírita da Bahia. O tema é A Palavra e a Saúde na Esteira Contínua da Evolução. Dentro do tema geral, a visão do Espiritismo sobre a saúde integral. Informações pelo telefone 3359-3323. O CVV vai realizar no dia 8 de setembro, a partir das 7 horas, a segunda Corrida pela Vida no Parque da Cidade, em Salvador, com percurso de 3,5 e 7 quilômetros. A inscrição custa R$ 50,00 mais 800 gramas de leite. A atividade é mais uma iniciativa de prevenção ao suicídio. Inscrições no site centraldacorrida.com.br/2Corrida pela Vida. A Casa de Oração Bezerra de Menezes vai realizar uma mesa redonda em homenagem à imprensa espírita e ao jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, editor do primeiro jornal espírita da América Latina, Eco da Além-Túmulo. O evento está marcado para amanhã, às 8h30, das 8h30 às 10h30, e terá as presenças de Adilto Pugliese, Paulo de Tasso e os jornalistas Marialva Gomes e Limiro Desnolte. Os 150 anos da imprensa espírita do Brasil serão comemorados pela Federação Espírita da Bahia no próximo dia 26, às 19 horas, na sede Iguatemi. A programação consta de uma exposição dialogada com as presenças do presidente André Luiz Peixinho e do coordenador da área de comunicação social da FEEB, Paulo de Tarso. Detalhes pelo telefone 3359-3323. No próximo dia 28, tem outro cine-debate no Grupo Espírita Irmãos em Cristo, localizado na Rua das Pitangueiras 67, Brotas, às 16 horas. O filme é Ghost, do Outro Lado da Vida. E o debatedor será o palestrante José Rubens. Está marcada para o dia 13 de setembro, nos cinemas brasileiros, a estreia do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, dirigido por Clóvis Melo, contando a trajetória do grande médium e conferencista baiano. No elenco, os atores Bruno Garcia, Guilherme Lobo, Regiane Alves e Marcos Veras. O café temático do Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, na próxima terça-feira, às 19 horas, tem como tema feminicídio, um ato de extremo desequilíbrio, com a delegada Helenici Souza Nascimento, titulada Delegacia Especial de Atendimento e a Mulher. A instituição fica localizada na Ladeira dos Tupis, 84, Matatu. E o telefone para contato é 3381-7273. André Trigueiro, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Rossando Klinger e Simão Pedro estão entre os palestrantes já confirmados para o 18º Congresso Espírita da Bahia, marcado para 31 de outubro a 3 de novembro deste ano no Fiesta Convention Center. O tema é Espiritismo ontem, hoje e sempre, numa promoção da Federação Espírita da Bahia. Informações e inscrições no site feeb.org.br ou pelo telefone 3359-3323. Nesse fim de semana tem encontro macro-regional na cidade de Itabuna, reunindo os municípios da região sul. A programação foi iniciada ontem e prosseguirá até amanhã,
Até amanhã. Nos próximos dias 26 a 28, a sede será Valença, congregando as cidades do Recôncavo Baiano. Este ano, as macros têm como tema geral a Jornada Espírita na Autorrealização. De 14 a 22 de setembro próximo, o Conselho Regional Espírita 3 vai realizar em Feira de Santana a 41ª Jornada Espírita da cidade, no ginásio Colégio Castro Alves, com o tema geral, a Jornada Iluminativa do Ser. A programação inclui um seminário com Divaldo Franco e palestras de expositores como André Luiz Peixinho, Jorge Elarrada de Rondônia e Adeilson Salles, Eulália Bueno e Paulo César Fernandes de São Paulo. Informações pelo telefone 75991327195. Bom, não esquecendo da Semana Espírita de Conquista, que é talvez um dos eventos mais importantes do movimento espírita baiano, que esse ano vai voltar a acontecer entre os dias 7 de setembro e... Vou pegar essa informação na próxima noticiário, a gente traz. Vamos ouvir agora o nosso momento de humor, para que Jorge não... Os dois índios, Cão e Fúcio, dos quadrinhos para o rádio, com J. Mendes, cartunista. Pajé Pacheco, como você está se sentindo hoje? É o tema da segunda corrida pela vida, em 8/9/2019, às 7h da manhã, no Parque da Cidade, Salvador. Inscrição R$50, mais 800 gramas de leite. Vou falar com Jorge Lírio. Ele anda do Cabula ao aeroporto. Que maravilha! Mas ele anda dentro do ônibus. Carlos Pacheco. Pois é, agora vocês estão tão juntos, junto e misturado. Bom, vamos aí ao nosso Vultos. Grandes vultos do Espiritismo com Limiro Besnovic. Bom, o nosso homenageado de hoje não podia ser outro que não o Luiz Olímpio Teres de Menezes, o soteropolitano que passou a história do Espiritismo na Bahia e no Brasil como fundador do primeiro grupo espírita do país e do primeiro periódico também da América Latina. Eu acho que até do mundo, né? Não? Eu acho que sim. Não havia jornal. Tinha revista. Tinha a Revista Espírita, que é de 1858. O Grupo Familiar de Espiritismo do Espiritismo foi fundado no dia 17 de setembro de 1865, na capital baiana, num ato de verdadeiro heroísmo, pois naquela época o ambiente era totalmente hostil à prática da nova doutrina, mesmo porque o Estado tinha o catolicismo como sua religião oficial. O jornal Eco da Além Túmulo surgiu em julho de 1869 com perfil abolicionista. Era bimestral, tinha 56 páginas e circulava não só na Bahia e no território nacional, mas também em Londres, Lyon, Paris, Madrid, Barcelona, Sevilha, Nova York, Bolonha e Catânia. Teles de Menezes foi professor primário, estenógrafo, funcionário da Assembleia Legislativa e oficial da Biblioteca Pública da Bahia. Era poliglota, falava inglês, francês, castelhano e latim. Era também jornalista. Trabalhou em jornais como Diário da Bahia, Jornal da Bahia e Interesse Público. Foi o principal redator de A Época Literária, um dos mais importantes veículos literários da época. Em Salvador, foi um dos fundadores do Conservatório Dramático da Bahia em agosto de 1857, do qual participavam, entre outros, Rui Barbosa. Transformou-se num dos grandes defensores do espiritismo e sustentou uma polêmica com o bispo metropolitano e primaz do Brasil, do Manuel Joaquim da Silveira, que tinha publicado um texto atacando a doutrina espírita. Foi também o primeiro presidente da Associação Espírita Brasileira. Por volta de 1876, partiu para o Rio de Janeiro.
a 16 de março de 1893, após uma dolorosa e pertinaz enfermidade, desencarnou em extrema pobreza aos 68 anos de idade. Foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, às custas de colegas e amigos. Por proposta da Federação Espírita Brasileira, o então Departamento de Correios e Telégrafos autorizou a utilização de um carimbo postal no dia 17 de setembro de 1965, 100 anos após a fundação do Grupo Familiar do Espiritismo, que foi aplicado nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. E a 4 de dezembro de 1966, foi inaugurada em Salvador a rua Professor Teles de Menezes, em cumprimento a uma decisão da Câmara Municipal. Você devia dizer aonde é que fica a rua, que é para poder botar no Uber. Salvo engano, é entre o Nordeste de Amaralina e Apituba, né? Não sei. Vamos descobrir. Merece. Teles de Menezes, ali bota no Google. Nordeste e Apituba. Aquele trecho ali de Amaralina, subindo, é ali. É ali, né? Então, pronto. A falar com a enciclopédia ambulante. Bom, vamos agora ao nosso Sabedoria. Sabedoria do Evangelho com Limeiro Besnose. Bom, o trecho de hoje é um desses outros chamados milagres atribuídos a Jesus, quando ele, segundo o relato de Mateus, Marcos e João, anda sobre as águas. Então, os discípulos estavam esperando Jesus e, depois de um certo tempo de espera, resolvem embarcar numa nau para atravessar o lago de Genezaré. Qual foi a surpresa deles quando, mesmo nas águas extremamente conturbadas, porque o vento estava muito forte, aparece Jesus andando sobre as águas. E aí houve toda aquela espanto, né, dos discípulos, porque eles não tinham nem se recuperado do milagre dos pães e dos peixes. E aí Pedro, no relato de Mateus, pede que Jesus também o conduza sobre as águas, e Jesus faz isso. Só que no meio da caminhada, o vento aumenta, Pedro começa a ficar com medo e aí começa a submergir. Jesus vai lá e resgata e ainda chama ele de incrédulo, né? Porque diz assim, pequena fé, por que duvidaste? Então, são essas situações que Jesus fazia talvez questão de mostrar o quanto havia de distância entre a elevação dele, a capacidade que ele tinha de lidar com os elementos naturais e a pouca compreensão que ainda os seus discípulos guardavam. Então, não foi uma nem duas vezes que Jesus surpreendeu os discípulos com lições que levavam ao reforço do que ele dizia. Vejam que, na verdade, os discípulos só foram acreditar verdadeiramente na mensagem de Jesus quando ele, entre aspas, ressuscitou, quando ele reapareceu depois daquela morte infamante no Calvário. Então, Jesus teve que lidar. Daí a gente está comentando aqui do respeito que Jesus tinha em relação aos discípulos, porque ele sabia e compreendia muito bem que aquelas pessoas, embora eles estivessem escolhido para acompanhá-lo, ainda não tinham a compreensão exata da dimensão da mensagem que Jesus vinha trazer. A análise que Pastorino faz a respeito da trajetória espiritual do ser na Terra é que quando nós estamos num processo vivenciando as reencarnações, o que Pastorino chama de mergulho na personalidade, na persona, sempre nos espantamos com o que a individualidade pode realizar. O próprio Jesus já nos havia dito que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão extremamente pequeno, conseguiríamos mover montanhas, dizer ao monte que passasse daqui para ali, ele passaria. Então, pode ser uma linguagem figurada, mas
o quanto nós ainda descremos da nossa própria capacidade. E nós temos o exemplo disso em várias situações na vida. Quando resolvemos aplicar a nossa fé, a nossa crença, nós chegamos lá. Então, o que Jesus estava querendo dizer era que se o indivíduo tivesse fé, confiança suficiente na lei de Deus, ele poderia promover fenômenos como esse, que é a flutuação sobre as águas. Nós temos, dentro da própria história do Espiritismo, exemplos bastante contundentes, como é o caso de Daniel Douglas Home, que não apenas flutuava sobre as águas, ele voava, que é um fenômeno de levitação que o Espiritismo estuda e coloca como um fenômeno de efeito físico. Então, o que aconteceu foi exatamente isso, um fenômeno de efeito físico provocado por Jesus, mas que remete à necessidade de acreditarmos nesse projeto superior das nossas encarnações, que é o crescimento, que é o amadurecimento espiritual. Só conseguimos flutuar acima das vicissitudes, dos problemas que a vida traz, aí representado pelo vento, pelo mar, pela água que ameaçava até só sobrar o barco, se nós tivermos fé o suficiente para enfrentar as situações, as dificuldades e trabalharmos para isso, empreendermos esforços, porque não adianta ficar apenas esperando que Deus mande para nós, que caia do céu as coisas. A gente precisa fazer a nossa parte. Sim, se eu fizer a minha parte e não cair nada do céu. Hein? É porque não tinha que cair mesmo, não. Pelo menos a chuva pode cair, né? Tem chuva. Tem chuva? Tem chuva. E agora, tem dias que chove tanto que a gente diz que choveu canivete. Agora eu acho interessante que quando a gente fala dessa questão da fé, acreditar na própria potencialidade que cada um tem, né? Falta apenas colocar essa potencialidade para fora através da praticidade das ações. E aí eu volto à questão do caso da família, né? Você tem um agrupamento ali em que cada um tem suas qualidades, cada um tem seus defeitos, justamente para que nessa interação se complementem. Então, como são individualidades, cada um com suas especificidades, elas vão ter a necessidade de se complementar com o que o outro dispõe. É isso que faz a interação da própria sociedade, da humanidade como um todo. O homem não é um ser gregário. O homem é um ser gregário. Ele não é uma individualidade estanque. Então ele precisa do outro. Quer seja para satisfazer seus interesses, quer seja para ele buscar o próprio aperfeiçoamento, a própria evolução como um todo. Então há essa necessidade de interação como um todo. A quem sabe mais ajuda quem sabe menos, os espíritos desencarnados, os que podemos chamar de santos, de anjos da guarda, quaisquer que sejam os nomes, eles fazem isso conosco. Eles já passaram por todo esse processo de evolução, estão mais capacitados e constantemente nos auxiliam. O que é que a gente faz quando a gente faz uma oração? A gente busca o concurso daqueles que dispõem de mais recursos que nós. E eles nos compreendem, aí essa questão do respeito não é o acatar. Não, respeito como se fosse medo, não. Respeito é compreensão. Como eles compreendem das nossas imperfeições e necessidades, eles nos auxiliam dentro daquilo que podemos trabalhar. As ferramentas que eles nos fornecem são de acordo com a nossa capacidade de manuseá-las. Isso é compreensão, isso é respeito. Isso é o conceito bem ampliado de família. E outra coisa, eu não falei no primeiro bloco, mas falando essa questão do respeito e dentro da família, e essa questão do respeito à individualidade, e também a ditadura dentro da família. No início do ano, aquela coisa, um amigo me disse, como você é espírita, eu queria que você conversasse com a família que está vivendo um drama, assim, como se eu tivesse, né, o poder de resolver alguma coisa. Mas, já que ele confirmou que eu pudesse conversar com essa família, é uma família tradicional de Salvador, abastada do ponto de vista financeiro e no status social, e estava vivendo um conflito muito grande por conta de um filho. Aí eu fui lá, conversei com o pai.
E ele começou, aí eu queria entender o que estava acontecendo, porque o menino usa droga, já tentou matar a mãe, já tentou se matar, e às vezes tem atitudes agressivas e tudo, e aí eu deixei o pai falando que eu queria entender o que é que estava desconectado ali, né? E aí o que eu percebi, como esse pai é uma pessoa assim, muito, sabe, conhecido como o cara que na sua profissão é brilhante, cheio de prêmios, não sei o quê, de reconhecimento, eles têm 3 filhos. Os outros filhos quiseram seguir os passos do pai, mas esse garoto, ele queria outra coisa, e era cobrado para ser, tá vendo seu pai? Você tem que ser o exemplo, seguir o exemplo do seu pai, não sei o quê. E ficou aquela pressão em cima desse garoto, que aí ele queria outra coisa. Não era a área do pai, mas ninguém, nem os pais percebiam isso para dar... Não, ele pode fazer o que ele quiser, mas assim, tá vendo como o pai... E as pessoas no entorno também com muita pressão em cima do garoto. Aí o garoto tentou fazer, fez o vestibular para a área do pai, começou a estudar, mas não se identificava. Aí, depois dele relatar tudo isso, eu falei, gente, o que está acontecendo é que ele está se sentindo obrigado a fazer algo com que ele não se identifica. Vocês dizem que ele é um menino maravilhoso e, de repente, está nessa agressividade toda. Não pode estar cobrando dele aquilo. Ele pode ser brilhante naquela outra área que ele acha que tem mais capacidade. Então, ele só precisa entender que ele será respeitado na escolha dele para que ele possa brilhar. Aí, depois de um tempo, deu o telefone do menino. Ele, eu quero ir no centro espírita, não sei o quê. Mas era tanta confusão porque ele queria buscar uma solução. Mandar ele para assistir uma palestra era bobagem. Depois eu consegui conversar com ele por telefone. Aí fui dando força, mostrando que a família não era inimiga, que na verdade todo mundo se amava ali dentro e tudo, até que conseguimos fazer uma reunião, eu, o pai e a mãe. A mãe, assim, uma pessoa bonita, mas estava abatida, acabada. Tipo, onde foi que eu errei? Eu disse, você não errou. Não se culpe. Então só repense o comportamento, a atitude com o garoto e tudo. Aí depois fizemos uma outra reunião e já fizemos com o evangelho. Eles queriam fazer o evangelho, esse meu amigo que me indicou estava junto. Aí fomos orientar como é que faz o evangelho no lar, qual é a importância do evangelho com todos juntos. E o mais engraçado é que a espiritualidade sabe o que faz. Na hora do evangelho, a gente pegou um trecho para o pai, né, para fazer a prece de abertura, e o menino escolher aleatoriamente uma página do evangelho. Era assim, respeite a escolha do outro. Era o respeito. E aí o pai, no primeiro, porque a gente explicou, o evangelho não é para lição de moral, não é para nada disso. E o pai, quando viu aquilo, tipo assim, era para o filho. Aí a gente foi explicar, não, a lição aqui é para nós. É nós em relação ao outro, sempre. Não é o outro em relação a nós, é nós em relação ao outro. Aí, como eu não tinha que ficar monitorando, aí depois o pai me mandou uma mensagem. O menino, aí eu conversei com ele, eu digo, olha, você pode tudo. Vocês são uma família que se ama, uma família linda. Então é o seguinte, ó, não se deixe envolver pelas orientações que chegam, porque os espíritos ficam ali, ó, tentando atazanar o juízo. Não dê liberdade para isso. Está estudando, voltou a estudar, está gostando do curso e está, inclusive, fazendo o segundo curso, que é para a alegria do pai. E fazendo com satisfação, com liberdade, voltou a trabalhar, está trabalhando com o pai. Então é aquela coisa, quando você tem o respeito e mostrar para outra pessoa, veja com o que é que você se identifica, para que você seja tão brilhante quanto eu fui na minha área. Ou se ele talvez não queira brilhar, ele queira apenas fazer alguma coisa que dá prazer a ele. Então ele não vai ser inferior à família. Então esses cuidados também que a gente precisa ter, porque do ponto de vista material, aí você fala, pô, cara, a família mora numa cobertura, num lugar chique de Salvador, não sei o quê, o cara é muito rico, tem não sei quantos troféus, reconhecimento internacional, e viver um drama desse. Então, não, independe da condição social e financeira da família, a questão do respeito e da afetividade, é de perceber. O outro só consegue chegar até aqui. Ele é inferior? Não. É até onde ele vai. Os limites de cada um. Eu tenho um filho, né? Que é moreno, ele conhece. E quando ele estava assim, com os seus 7, 8 anos, eu ia levando ele para a escola e peguei o boletim. Aí eu disse, rapaz, você nessa idade já é comunista? Aí deu risada.
Comunista o que, meu pai? Só tem nota vermelha. Rapaz, você vai ser o que quando crescer? Ele gari. Me matou logo ali. E você vai dizer por quê? Mesmo você sendo gari, você precisa ser tem que um melhorar gari as notas. Ilustrado. Alfabetizado. Até porque hoje, até para ser gari, o sujeito tem que saber ler, escrever e interpretar. E outra coisa, se não tiver segundo grau completo, já corre o risco de não entrar. Ah, pois é. Não, já tem uns com nível superior lá também. Então, não, agora um médico foi se inscrever para ser gari numa cidade aí, não sei se foi no Acre, nessa cidade. E aí ele foi rejeitado porque ele era médico, não podia ser gari. Mas ele não tinha nada para fazer, mas agora não. O presidente resolveu resgatar os médicos cubanos que não foram para lá, né, que ficaram aqui. Aí passa pelo Revalida. Não vai fazer o Revalida logo, ele vai contratar como foi contratado antes, agora como mensalmente ele faz uma prova. Isso. Até completar. Até completar, isso. Porque eu conversei com um médico, ele não é da turma de Cuba, mas ele é estrangeiro, parece que é boliviano ou é chileno, alguma coisa desse tipo. Ele disse, rapaz, é o seguinte, o livro que nós temos que estudar é em inglês, eu falo espanhol. E responder a prova em português. Esse é que é o grande problema, é muito difícil exatamente por isso. O material de estudo é numa língua que não é a que ele fala, e a prova é em outra língua. Que ele ainda está tentando que ele está aos poucos. Então, mas ele disse que vai conseguir. Ele está trabalhando, auxiliando, né, como particular, mas ele disse que vai conseguir, claro, muitos conseguiram, ele também vai conseguir. Mas, voltando ao tema, que eu acho um tema bastante rico e que tem muita coisa ainda para ser explorada, porque nós falamos muito da questão material, esquecemos que o espírito está num processo de burilamento. E os grupos familiares servem para isso. Por isso que nós somos seres sociais. Não é? O homem é essencialmente social exatamente porque é o ápice dos elementos constituintes do nosso planeta. E esse processo não se deu de um dia para outro. Esse processo é lento. Começa lá nas algas, que são seres que se reproduzem automaticamente sem a necessidade de outro sexo, né? Mas a proporção que ele vai evoluindo, ele vai ocupando novos corpos, até chegar nos mamíferos, que é já uma cópia bastante parecida com a dos humanos. Por quê? Porque a vaca, por exemplo, ela tem uma gravidez de 9 meses e continua amamentando. Até o homem intervir, tirar, dar um outro alimento, que o organismo dele facilita esse processo, para que o homem, se apodere do alimento do pobre, do bezerro. Mas vai. Quando chega na fase hominal, é que nós já construímos um corpo capaz de atender às necessidades de uma alma que está num processo de evolução e que já ganhou a capacidade de raciocinar, de pensar e de se relacionar. E criou sistemas de comunicação. E que não são padrão. Porque nós vamos ver o seguinte, você tem, só na América do Sul, você fala várias línguas. No Brasil, outro dia, fizeram uma pesquisa aí, tem mais de 50 idiomas que se fala dentro desse país e a gente ainda diz que só fala um. Pacheco, a gente não pode sempre esquecer que o núcleo familiar, como qualquer núcleo social, é, antes de tudo, um núcleo educativo. Então você está ali para perdoar e ser perdoado, para compreender, ser compreendido, parafraseando o Francisco de Assis, né? Para você doar e receber doações, doar carinho, receber carinhos. É um núcleo, antes de tudo, educativo. Justamente porque nós estamos nessa caminhada evolutiva, somos espíritos ainda nesse processo de aprendizado, e que precisamos aprender a desenvolver a amorosidade que todos nós temos. E você só desenvolve essa amorosidade com o convívio social. E outra coisa, não fomos criados todos no mesmo momento. Portanto, nós somos desiguais. Essa é a ideia. A igualdade, não existe igualdade total.
Por quê? Porque o momento de criação de cada uma dessas almas foi em momentos diferentes. Então nós estamos nos unindo exatamente para que uma auxilie o outro. E se diz que a caminhada é uma só, mas a passada é diferente para cada um. Na história do Brasil, naquele livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um trecho em que ele se refere, por exemplo, à escravidão, que se condena muito, claro, não se pode conviver com isso, mas houve um salto qualitativo daquelas tribos africanas que foram trazidas para cá, muito grande. Porque você pega um cidadão lá da selva e coloca numa civilização, você está empurrando ele para cima. Claro que isso vai ter dor, vai ter sofrimento, mas faz parte do burilamento. Outro, para citar apenas uma alegoria, o diamante só se torna joia depois que passa por muito sofrimento, de burilamento, calor. Exatamente. Tem que sair sendo perdendo a camada de carvão que o reveste. E é interessante, Pacheco, observar quando você fala do processo de imersão desses nativos da África no processo dessa civilização, que a gente sabe, tem toda a compreensão que não é nenhuma coisa ideal, nem nada disso, mas lá também, entre o convívio daquelas tribos da África, não era pacífico. Não era. Tanto assim... Não é até hoje. Quem é que escravizou os próprios negros? Os seus compatriotas, os seus irmãos. Foi quem negociou. Era quem os aprisionava e mandavam para cá. Naquele processo de luta fratricida que existia, e aí, como você bem disse, ainda existe até hoje. Por que esses países continuam com dificuldades em todos os campos? Porque ainda não existe aquele sentimento muito mais superior de honestidade, de cidadania, de fraternidade. Ainda está se construindo esse processo. Você veja, nós brasileiros não fazemos nada, mas graças à ação do Exército Brasileiro, o Haiti foi pacificado. Foi a ação do Exército Brasileiro comandada pelo Augusto Heleno, e que fez um senhor trabalho de pacificação do povo. E aí começou-se a construir escolas, etc., e o país está dando um salto quântico, né, no rumo à evolução necessária. Mas chegamos ao final de mais um programa, agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que nos ajudaram a fazer esse programa e que têm nos ajudado. Estamos já caminhando para o 9º ano de atividades no ar e pretendemos que Limiro continue por mais de 10 anos aqui. Só 10 anos. Nós todos. Eu pretendo apenas isso. Se você quiser mais... Este foi o programa A Voz do Espírito, uma produção da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual.